Boa noite. Convido a todos neste momento que possamos fechar os nossos olhos, respirar calmamente, serenando os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos, esquecendo do mundo lá fora e olhando aos céus, para que possamos nos conectar com Maria, Mãe de Jesus, este ser de luz que nos guia, nos cuida, juntamente com o seu Filho, que está sempre ao nosso lado. Diante de Deus e como forma de gratidão, oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um Evangelho pela Fraternidade Espírita Discípulos de Jesus. Meu nome é Denilson e me sinto bastante feliz por ter sido convidado e por participar dessa egrégora tão agradável, tão bem cuidada dos mentores da casa e dos tarefeiros encarnados também, que cuidam para que este Evangelho prossiga nesse período em que estamos. O assunto de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é retirado do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E neste capítulo começo lendo uma anotação do Evangelho de Mateus, quando escreveu: Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse: Ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me cá essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós expulsar este espírito? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa é a anotação de Mateus sobre o ensinamento sobre a fé. Vale ver aqui também, chamar a atenção, a linguagem bíblica da época, onde por vezes o espírito é chamado de espírito, espírito mau, espírito maligno, e aqui surgiu também a palavra demônio, não é? Chico Xavier nos ensinando, ele diz que esses espíritos, que são chamados frequentemente de diabos e demônios, são espíritos afastados da luz. Nós também estamos um tanto afastados. Talvez essas almas estejam, provavelmente, um pouco mais afastadas e, por isso, perturbadas, produzindo o mal, promovendo o desentendimento entre as pessoas. O pai leva a criança para os discípulos de Jesus, que
tentam de fato e não conseguem. E nos chama a atenção também a fala de Jesus, sempre muito amoroso, mas que guardou sim algumas falas fortes até para os seus discípulos, quando diz: ó geração incrédula e perversa. Dependendo da tradução aparece ó geração incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando hei de vos suportar? Isso ele está falando para os seus discípulos. Também nos chama a atenção. Com relação a escribas e fariseus, ele foi mais intenso, ele foi mais forte. Ele chegou a dizer: raça de víboras, geração incrédula e perversa, gargantas caiadas por fora, mas podres por dentro. Então, algumas expressões de Jesus foram muito fortes com alguns segmentos, né? Mas os discípulos foram até Jesus perguntar o que havia acontecido, por que não conseguiram. Então Jesus está lhes ensinando que é preciso ter fé, e se for do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar montanhas. Há quem compreenda literalmente essas montanhas, há quem perceba que essas montanhas são as montanhas dos nossos defeitos e dificuldades, as montanhas daquilo que nos impede de alcançar o que buscamos. Mas neste ensinamento de Jesus, passamos às vezes por algumas questões de tradução daquilo que Jesus falou em aramaico, daquilo que foi anotado em hebraico por alguém e daquilo que foi traduzido do hebraico para o grego arcaico, depois para o grego clássico, depois para o latim, que é da onde vieram as traduções. Porque a origem da palavra fé, que nós comumente traduzimos sempre por crer, acreditar, esta palavra fé, vinda do latim, tem uma origem única do grego. Em latim, temos as palavras fidelis e fides, que vêm de um mesmo radical mais antigo grego, que viraram duas palavras, então, fides, fé, fidelis, fidelidade. Então, a fé trazida por Jesus, e isso a gente capta na intuição, na percepção do divino, que é uma recomendação constante da espiritualidade, quando nos fala assim: troque a concepção de Deus pela percepção de Deus. Troque as discussões sobre Deus por uma compreensão que se manifeste na nossa vida em comportamento ético, em conduta ética, que promova a felicidade no mundo, diminuindo a infelicidade, para a gente escapar das discussões estéreis da teologia do ego, não é? Em querer ter razão nas nossas interpretações. Trocar a interpretação pela percepção. Então encontramos aqui, nesse radical grego, a palavra que vai dar origem tanto à fé quanto fidelidade. Então, dividimos. Fé é a crença, a confiança em si mesmo, chamamos de fé humana, e em Deus, que chamamos de fé divina, de que Deus abrirá esses caminhos. Teremos caminhos abertos para alcançar o que buscamos. Mas esta fé não está nunca desassociada do seu outro conceito, que se perdeu ao longo dos séculos nas traduções, que é o conceito de fidelidade. A fidelidade é uma conduta ajustada a um propósito que foi firmado antes. Nós traçamos um roteiro, damos a palavra e nos tornamos fiéis a ela, não é? Eu me lembro que, passado não tão distante, a palavra tinha muita importância.
né? A gente conhece a expressão aqui no Brasil dos acordos de homens, não de crianças, não de moleques, né? Que deixava inclusive um fio da barba, né? É a minha palavra, né? Tá aqui. Não havia contrato. Existia a palavra lavrada, não o contrato lavrado. A palavra do homem e da mulher, do adulto consciente ético, é a palavra que racha, mas não volta diferente, não é? Se nós nos lembrarmos, não faz tanto tempo, na geração da qual eu pertenço, né, nós somos a geração X, nascidas a partir dos anos 60, os nossos pais, os nossos avós, às vezes, compravam as coisas na vendinha da rua, um período bem antes da existência de tantos supermercados, hipermercados, shopping centers, antes da internet, com certeza, e se levava uma caderneta, né? E as pessoas anotavam ali o que a criança comprou. A criança ia, comprava o pão, o leite na vendinha e anotava. No final do mês, a mãe, o avô, a avó, ia lá acertar a conta. Isso não é aceito mais. Talvez em algum lugar no interior do país. Onde foi que a nossa palavra perdeu a validade? Onde foi que nós, como espécie humana, Homo sapiens, passamos a não ter nenhuma importância pela palavra falada? Quando foi que isso se tornou ao vento, ao léu? Quando é que a gente perdeu a nossa fidelidade? Quando é que a gente não cumpre mais o que a gente traça? Quando é que a gente não cumpre o que promete? O outro conceito de fé, então, que é o mesmo, vem da mesma palavra no grego, é que o poder da nossa fala, o poder da nossa ação tem a ver com a fidelidade ao plano divino pelo qual encarnamos. É por isso que uma pessoa pode vir a uma plateia e falar um assunto e de repente não encanta, e outra pessoa vem e fala o mesmo assunto. E todos se sentem encorajados e vivificados por essa palavra. Não é? Quando nós vemos um poder tão intenso da mediunidade de Chico Xavier, isso vem de uma fidelidade impressionante, que o coloca no nível da santidade. Né? Há instantes da vida do Chico extremamente intensas e ele não deixa de executar o seu trabalho. A rotina do Chico Xavier era basicamente daquele funcionário público. Chico Xavier era um funcionário público, datilógrafo, que a sua época é alguém que domina uma tecnologia avançada, a máquina de escrever. Sim, e ele trabalhava nesse departamento como datilógrafo 8 horas por dia. E ia para o centro espírita todas as noites, inclusive os sábados. E ali tinha um evangelho normalmente, ali ele também recebia as cartas das mães, das pessoas que se comunicavam com os encarnados, terminava esse evangelho, essas cartas lidas, ele recebia todos, vinham caravanas do país inteiro que vinham para abraçá-los, para falar um oi, um boa noite, e ele abraçava todos. Após isso, havia um trabalho mediúnico de incorporação, que na linguagem bíblica seria a expulsão dos demônios. Na verdade, todas aquelas pessoas também trouxeram espíritos que as atormentavam. Elas ficavam ali, né, nessa casa espírita onde o Chico atendia, e ali era trabalhado esses espíritos. Depois disso, ele começava o trabalho de psicografia, que avançava madrugada afora. Às vezes terminava às 6, 7 horas da manhã. Dava tempo dele ir para casa, tomar um banho, comer o seu alimento favorito, que era, né, alta gastronomia, né? Café com leite e pão com manteiga. Ia direto para o departamento de trabalho. Ele nunca faltou por causa da sua mediunidade, do seu trabalho que lhe exigia tanto. O poder do Chico é de alguém que atendeu integralmente aquilo que havia sido planejado para essa encarnação. E isso também é fé, é fidelidade. Hoje, o cristianismo, o grande cristianismo do mainstream, né, das grandes massas, do senso comum, é
inteiramente baseado na crença. Você pede para obter, né? Você pede a Deus e espera a sua bênção, o seu milagre. Quando de repente a contraparte de uma vida ética não tenha sido atendido. Talvez a gente nem se lembre de qual é a vida que vale a pena ser vivida nessa encarnação. Mas não nos enganemos. Quando encarnamos, é traçado um plano, um propósito. E não é o propósito de ninguém mentir, quebrar a promessa, o pacto, né? Se tornar infiel àquilo que a gente mesmo traçou para nós. Então somos também um pouco mais afastados da luz. Convém, através da oração e da meditação, percebermos qual é o nosso propósito. Para que a nossa palavra tenha esse poder da fé, do transportar as montanhas da dificuldade que estão nos impedindo, é preciso que a contraparte exista. Através da meditação, descortinar qual é a vida que devemos seguir, viver, não é? Prestarmos a nossa fé através da nossa fidelidade. Nós vamos concluindo esse capítulo com uma passagem, de novo, com Jesus e os discípulos, quando eles estavam indo para Betânia e passam por uma figueira seca. E Jesus vai procurar figos e não tem figo. Então Jesus diz, amaldiçoa, não é, figueira, ninguém mais coma fruto de ti. E eles vão para Betânia. Quando voltam, os discípulos observam e veem que a figueira, aí chamada parábola da figueira seca, né, é um fato que acontece. A figueira não estava seca, ela estava linda, cheia de folhas, mas nenhum fruto. E Jesus foi colher os frutos e não tinha frutos. Então ele diz, ninguém mais coma de ti. Na volta, a figueira tinha mirrado, minguado. E então, um dos discípulos diz, olha mestre, a fogueira que tu amaldiçoaste se tornou seca. É uma outra passagem que nos causa uma certa, num primeiro momento, assim, um pouco de mal-estar, mas Jesus amaldiçoou uma planta. E há um detalhe, é dito que não era tempo de figos. O que Jesus está ensinando aí? Jesus está mostrando que cada um de nós é uma semente divina, uma centelha divina, que como uma semente, que apesar de ser atraída pela gravidade da Terra, rompe a Terra, indo na direção da luz, cresce, dá folhas, flores e frutos, e perfumes e sombra. Mas aquela figueira linda não tinha figo. Por que ela era tão linda, então? Por que havia tantas folhas, então? Quantas vidas são adornadas com muitas virtudes que não nutrem, não alimentam, não transformam, não servem para crescer, não transforma nada ao redor um pouco melhor, não contribui para aumentar a felicidade no mundo, nem a infelicidade no mundo. E quantos de nós nos confundimos com belas palavras que não cumprem o seu propósito? Quantos de nós nos apegamos a pseudo-líderes religiosos ou políticos que não têm absolutamente nenhuma proposta concreta de evolução, onde quer que seja? E quantos de nós talvez possamos ser como uma figueira seca, até bonita, até frondosa, até cheia de folhas. Mas, se não estamos vivendo de acordo com a fidelidade do nosso propósito encarnatório, estamos sem fruto algum. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que dentro do nosso caminho pessoal descobramos qual é o propósito da nossa existência. Gratidão, gratidão a todos por participar aqui. Nós vamos agora para as vibrações, para os passes online, coletivos, e então a prece de encerramento. Gratidão a todos. Então vamos assim fazendo uma inspiração lenta e profunda.
relaxando mais o corpo, serenando a mente. Podemos repetir mais uma ou duas vezes essa inspiração para irmos aprofundando a nossa sintonia com a luz espiritual. Vamos assim abrindo as janelas das nossas mentes e corações, para que essa luz crística adentre mais profundamente em nosso ser. Pelos fios silenciosos dos nossos pensamentos, vamos nos irmanando, nos coligando nesta corrente a que estamos inseridos agora, da manifestação e pulsão das energias curadoras e harmoniosas desse passe de limpeza e energização. Sentimos a presença do amparador pessoal sempre conosco, nos saturando de paz e equilíbrio. Também nos sintonizamos e percebemos, sentimos a presença dos espíritos de luz, os amparadores espirituais que adentram o nosso lar para uma faxina espiritual, para que a sua presença e a sua energia possa limpar o nosso ambiente. E essas luzes são projetadas sobre paredes, tetos e chão. Elas vêm varrendo, uma varredura de luz sobre toda a casa, móveis, utensílios, iluminando e perfumando, eliminando qualquer forma, pensamento mais densa que porventura exista e esteja no ambiente. Ela é totalmente desfeita. Se porventura houver algum irmãozinho em falta de sintonia com a paz que buscamos, ele é cuidadosamente e com todo respeito conduzido para uma instância adequada de tratamento. E assim, todo o nosso lar fica limpo e purificado, perfumado. Mantemos a nossa sintonia espiritual, aprofundando mais e recebendo a luz crística que adentra pelo alto da nossa cabeça, pelo chakra coronário, e adentra irrigando e saturando de luz as sinapses cerebrais, harmonizando, vitalizando, fortalecendo. Essas luzes vão descendo e banhando todo o nosso corpo interno, inclusive chegando até a derme e a epiderme, passando pelos olhos, maxilares, garganta, onde emitimos as energias da fala, estão saturando nossa voz de energia pacífica e equilibrada. Essa luz vem revitalizando e atinge o nosso diafragma, no centro do tórax, os pulmões, saturando de vitalidade, de energia, de capacidade respiratória. Vem saturando e envolvendo igualmente o coração, pulsante de energias e equilibrado na luz de Jesus. E essa luz vem descendo e tomando todo o corpo, esôfago, abdômen, todos os órgãos internos, descendo pelas pernas até atingir os pés. Todo o nosso corpo é escaneado por esta luz que equilibra o mental, o emocional e também equilibra e fortifica o corpo físico. Toda e qualquer toxicidade física, mental e espiritual sai pela sola dos pés. Ela é absorvida pela Mãe Terra, que saberá o que fazer, utilizando esse adubo naquilo que seja mais útil.
e agradecemos também à natureza por isso. Agradecemos a Deus, ao plano espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. E assim, agradecidos que somos por mais essa preleção iluminada e abençoada, vamos elevando nossos pensamentos e desejando muita luz, muita paz para este planeta Terra. Que haja paz entre os homens, respeito, amor e união. Vibramos por todos os doentes, por todos os profissionais da área da saúde. Vibramos por todos os moradores de rua, por todos os animais abandonados, por todas as crianças, principalmente aquelas que estão desaparecidas. Como assim também vibramos pelas suas mãezinhas, que sofrem por não saberem onde seus filhos estão. Vibramos pelos desempregados, vibramos por todos os lares, para que o amor e a paz do nosso Mestre Jesus reine. E assim, vamos pedindo a Deus que Ele nos dê muita saúde, muita paz, alegria, que nos ajude a nos transformar cada dia mais em pessoas melhores, que o sentimento de amor pelo próximo sempre esteja presente em nossos corações, que possamos ser caridosos com uma palavra amiga, ao escutar um amigo, a ajudar o necessitado. E que nossa família tenha muita união, paz, amor, harmonia, sempre debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai Eterno. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.